A moça obesa foi culpada por cada coisa quebrada, até que o homem da montanha revelou quem realmente quebrou o povoado. O vento de outono arrastava poeira pela rua principal de Vila das Mercês, no interior das Minas Gerais, em 1852. Maria das Dores caminhava com os olhos fixos no chão, suas botinas gastas arrastando-se pela terra batida. Aos 19 anos, ela havia aprendido a se fazer pequena, uma tarefa impossível para uma moça do seu tamanho, mas tentava de qualquer modo. Lá vai ela, sussurrou Dona Carlota Hartley, do limiar do armazém de secos e molhados, alto o suficiente para que Maria a ouvisse. Melhor manterem seus filhos longe dos barris de exposição. Deus sabe o que se quebrará se ela passar perto demais. As bochechas de Maria arderam. Ela acelerou o passo, apertando sua cesta vazia. Precisava de farinha de mandioca e sal, mas talvez pudesse esperar outro dia. Talvez pudesse sempre esperar outro dia. O povoado de Vila das Mercês fora sua prisão durante 3 anos, desde que seu pai morreu em um acidente na mina e a deixou sozinha. Trabalhava quando podia, remendando roupas, lavando, aceitando qualquer serviço que não a colocasse perto de nada frágil. Os moradores do povoado pagavam-na, mas a vigiavam como um gavião vigia um coelho, esperando pela inevitável destruição que acreditavam que ela carregava em seus próprios ossos. Tudo começou com algo pequeno. A dobradiça de uma porta quebrou na venda do senhor. Pascoal, certa manhã. Maria estivera ali por perto esperando para comprar linha. O senhor, Pascoal, o dono, olhou para a dobradiça quebrada, depois para Maria e novamente para a dobradiça. Você se apoiou nesta porta, menina? Não, senhor. Só estava esperando. Deve ter sido o peso. Essa dobradiça estava boa ontem. Ele a fez pagar pelo conserto. Depois disso, tornou-se um padrão. Quando o banco da igreja desmoronou durante a missa de domingo, um banco que já gemia e rangia há meses, o padre Afonso apontou que Maria estivera sentada ali pouco antes de o serviço começar. Não importava que a madeira estivesse infestada de cupins. Não importava que metade da congregação tivesse se queixado daquele mesmo banco. Quando parte do telhado do armazém cedeu após uma tempestade, o dono jurou que Maria estivera lá dentro no dia anterior. Vi com meus próprios olhos, parada logo abaixo daquela viga. Deve ter tensionado toda a estrutura. Ninguém mencionou as vigas de sustentação apodrecidas, nem o fato de que a tempestade fora a pior em uma década. Maria aprendeu a rondar nos umbrais, nunca entrando totalmente. Aprendeu a ficar de pé em vez de se sentar, mesmo quando as pernas doíam. Aprendeu a comer em pé em sua pequena mesa de cozinha, porque temia que sua própria cadeira pudesse traí-la. Aprendeu a viver como um fantasma, desculpando-se perpetuamente por ocupar espaço. As outras jovens do povoado tinham pretendentes, pares de dança, amigas que se entrelaçavam pelos braços e compartilhavam segredos. Maria tinha silêncio e culpa. Ela se tornara a consciência de Vila das Mercês, sua desculpa, sua razão para cada falha de manutenção e cuidado. Antônio Bento vivia nas montanhas há 5 anos, desde que sua esposa e sua filha lactante morreram de febre amarela em outra província. Era carpinteiro então, um dos melhores em 3 comarcas. Havia construído casas que se mantinham firmes, móveis que duravam gerações e uma reputação de integridade. Mas o luto o empurrara para a solidão. Empacotou suas ferramentas e seguiu para o oeste, estabelecendo-se finalmente em uma cabana que ele mesmo construiu no alto da Serra da Mantiqueira. Caçava, colocava armadilhas e só se aventurava em Vila das Mercês 2 vezes por ano para obter suprimentos que não podia fabricar ele mesmo. Nesta manhã de novembro, precisava de pregos, café fresco e querosene para as lamparinas. Sua barba era espessa e escura, sua figura alta e larga pelos anos de trabalho braçal. Media 1,93 e pesava mais de 100 kg de puro músculo. As pessoas abriam caminho quando ele caminhava pelo povoado, um respeito misturado com receio em relação ao selvagem homem da montanha. Estava saindo do armazém quando a viu. Uma jovem estava perto do bebedouro dos cavalos, observando as crianças brincarem na rua. Mantinha-se de uma forma estranha, quase rígida, como se tivesse medo de se mover.
Quando um dos aros de brincadeira das crianças rolou perto de seus pés, ela o recolheu rapidamente e o estendeu ao menino. Mas a mãe do pequeno correu e arrebatou tanto a criança quanto o aro. Afaste-se dela, Pedrinho. Já sabe que não deve se aproximar. O rosto da jovem desmoronou por um momento antes de recuperar uma expressão de aceitação vazia. Antônio observou como ela se dava a volta e caminhava para os arredores do povoado com os ombros encolhidos, apesar de a rua estar vazia. Algo naquele gesto o lembrou de um cão que vira uma vez, espancado tão frequentemente que se encolhia diante de cada mão levantada, mesmo perante as gentis. Carregou seus suprimentos e se preparou para voltar à sua cabana, mas a imagem ficou com ele. Durante a hora seguinte, enquanto terminava seus recados, notou mais. A jovem Maria ouviu que alguém a chamava, estava em toda parte e em lugar nenhum. Passou pela igreja e a esposa do sacristão fez um espetáculo de mover um jarro decorativo de uma mesa perto da porta. Caminhou em frente à loja de forragem e o dono saiu para revisar sua vitrine como se esperasse danos. Quando Antônio parou para dar de beber ao seu cavalo, escutou dois homens falarem. A cerca quebrou de novo no sítio do coronel Tibúrcio. Terceira vez este mês. Aquela moça grande esteve por lá. Tibúrcio jura que ela passou caminhando pelo limite da propriedade na semana passada. Diz que a cerca estava boa antes disso. Aí tem a resposta. Deveriam expulsá-la do povoado antes que ela derrube o lugar inteiro. Antônio se viu falando antes de decidir. Essa cerca está ao longo da estrada principal. Os homens o olharam, surpresos. Os homens da montanha não eram conhecidos por conversa fiada. Sim, por quê? Passei por lá ontem. Os esteios da cerca estão podres na base. Notei de cima do cavalo. Essa cerca cairia passasse quem passasse por diante. Os homens trocaram olhares. Bom, ainda assim, nada. Madeira podre é madeira podre. Antônio puxou seu cavalo, perturbado por algo que não sabia nomear. Deveria ter ido embora do povoado. Deveria ter cavalgado de volta ao seu santuário montanhoso e esquecido o estranho bode expiatório de Vila das Mercês. Mas, ao chegar ao extremo norte do povoado, viu Maria outra vez, desta vez parada do lado de fora de uma cabana pequena e degradada. Tentava consertar uma veneziana que pendia torta, mas não parava de hesitar, retirando as mãos como se tivesse medo de tocar em sua própria casa. Antônio desmontou, amarrou seu cavalo e se aproximou com seus passos rangendo no cascalho. Maria se deu a volta rapidamente com os olhos arregalados. Eu não. Sinto muito. Não pretendia. Pretender o quê? Sua voz era rouca pelo desuso, mas não cruel. Incomodar ninguém. Tento consertar isto em silêncio. Por que em silêncio? Ela o olhou como se ele tivesse perguntado por que o céu é azul. Porque se eu fizer barulho, alguém pode se queixar, e se queixarem, lembrarão que estou aqui. E se lembrarem, sua voz sumiu. Depois pareceu se dar conta de que estava explicando demais. Sinto muito, deveria ir embora antes que algo se quebre. Antes que algo se quebre, repetiu Antônio lentamente. Olhou para a veneziana, os pregos enferrujados que mal asseguravam ao batente igualmente podre. Isto quebrou por sua causa? Tudo quebra por minha causa. Ela o disse com uma certeza tão plana que Antônio sentiu a ira acender em seu peito não contra ela, mas contra quem quer que a tivesse convencido daquela mentira. Deixe-me ver isso. Ele se adiantou e Maria recuou de imediato, como se sua aproximação pudesse fazer a cabana inteira colapsar. Ele examinou a veneziana. A madeira era velha, desgastada além dos seus anos. Os pregos estavam oxidados, provavelmente os originais de quando se construiu a cabana. O próprio batente estava se partindo. Há quanto tempo vive aqui? 3 anos, desde que meu pai morreu. E há quanto tempo esta veneziana está quebrada? Se quebrou no mês passado, depois que eu a fechei com muita força. Você a fechou tão forte a ponto de partir este batente? Ele apontou para uma fenda na madeira que mostrava camadas de antiguidade. Maria se inclinou mais perto, hesitante. Eu só puxei para fechar. Esta fenda é velha. Vê como a madeira está descolorida por dentro? Isto esteve se partindo durante 1 ano ou mais.
Você não causou isto. Foi o tempo e o clima. Ela ficou olhando para a fenda como se a visse pela primeira vez. Depois sua expressão voltou a se fechar. É gentil de sua parte dizer isso, mas... Não digo as coisas por ser gentil, digo as coisas que são verdade. Ele a olhou diretamente. Quem te disse que você quebra tudo? Todo mundo, sussurrou ela. A palavra flutuou no ar entre eles como uma confissão. Antônio sentiu algo mudar em seu peito. Um instinto protetor há muito adormecido que despertava. Consertarei sua veneziana, disse ele. Não me levará mais de 1 hora. Tenho as ferramentas. Não, quero dizer, obrigada, mas não posso pagar-lhe. E se o senhor estiver aqui, as pessoas pensarão. Não me importa o que as pessoas pensam. Não me importa há 5 anos. Era verdade. Havia deixado de se importar com a opinião humana no dia em que enterrou sua família. Vá para dentro, faça café se tiver. Consertarei isto direito. Maria hesitou, presa entre a esperança e o medo. Finalmente assentiu e desapareceu no interior. Antônio trabalhou rápido, substituindo os pontos das dobradiças com madeira nova que talhou de seu fardo, usando pregos adequados, selando a fenda do batente. Enquanto trabalhava, pensava em esteios de cerca podres, bancos de igreja infestados de cupins e um povoado que havia encontrado uma desculpa conveniente para sua própria negligência. Quando Maria trouxe café, ele perguntou, de que mais te culpam? E lentamente, com uma voz que se quebrava pela emoção reprimida, ela lhe contou. Durante a semana seguinte, Antônio encontrou razões para ficar em Vila das Mercês. Dizia a si mesmo que precisava de mais suprimentos, que o tempo não era propício para viajar pela serra, que seu cavalo precisava de descanso. Tudo mentiras. A verdade era que havia começado a investigar. Examinou o armazém onde o telhado havia desabado parcialmente. O dono, o Sr. Silveira, o viu e se aproximou depressa. Posso ajudá-lo em algo? Só olho este dano. Soube do colapso. Uma lástima. Um bom espaço de armazenamento arruinado. Tudo porque ela parou por aqui. Porque o quê? Silveira moveu-se incomodado. Bom, não gosto de falar mal, mas aquela moça Maria esteve aqui no dia anterior ao ocorrido. Vi eu mesmo, parada logo sob essa viga. Antônio olhou para a seção desabada. Podia ver a extremidade exposta da viga de suporte. Estava infestada de podridão e danos por insetos. Há quanto tempo isto desabou? Há 2 meses, e ele não o reparou. Tive intenção de fazê-lo, mas é mais fácil culpar a moça do que consertar seu edifício. A voz de Antônio era plana. O rosto de Silveira avermelhou. Olhe, ouça. Eu sim olho. Vejo uma viga de suporte que esteve apodrecendo por anos. Vê essa escuridão na madeira? É dano por água antigo. Provavelmente daquele buraco em seu telhado que também não consertou. Antônio apontou para um vão na cobertura por onde se via a luz do dia. A tempestade fez aquele buraco. A tempestade expôs a fraqueza que já estava lá. Antônio sustentou o olhar do homem. Diga-me, senhor. Silveira, é mais barato manter seu edifício ou culpar uma moça que não pode se defender? Deixou Silveira gaguejando e se dirigiu à igreja. O padre Afonso o encontrou examinando o banco desmoronado que havia sido arrastado para o fundo do santuário. Irmão Bento, certo? Soube que estava no povoado. Se busca guia espiritual. Olho este banco. O que se quebrou? O rosto do padre se tensionou. Incidente trágico. Poderia ter ferido alguém. Poderia, mas não feriu, porque Maria foi a única sentada nele quando quebrou, e ela aprendeu a se levantar rápido. Antônio arrancou um pedaço de madeira com as mãos nuas. Esfarelou-se como pão seco. Cupins. Vocês os têm há meses, talvez anos. Vê isto? O padre Afonso parecia desconfortável. Bom, sim, mas culpou Maria em vez de chamar um dedetizador. Antônio pôs-se de pé. Sabe o que dizem as escrituras sobre levantar falso testemunho, padre? Eu nunca levantei falso testemunho. Simplesmente declarei que ela estivera sentada. E deixou que a implicação mentisse por você. A voz de Antônio era tranquila, mas algo nela fez o padre retroceder. Isso continua sendo levantar falso testemunho no meu livro. Visitou 5 lugares mais nos 3 dias seguintes. A cerca que se quebrara, o barril de água rachado,
A porta com a dobradiça partida. Cada caso mostrava o mesmo padrão: danos antigos, má manutenção e um bode expiatório conveniente. Maria tentava se afastar dele. Quando ele apareceu em sua cabana com madeira para consertar seu alpendre afundado, ela protestou. Não tem que fazer isto. Não me deve nada. Não se trata de dever. Trata-se do que é justo. Mediu uma tábua. Além disso, se não consertar este alpendre corretamente, culparão você quando eventualmente desabar. Ela riu, uma risada real, e o som foi tão inesperado e genuíno que Antônio se viu sorrindo sob a barba. Acha engraçado? Perguntou ele. Acho que é verdade e terrível, e já esqueci como notar a diferença. Sentou-se nos degraus, não no alpendre em si, notou ele, mas nos degraus de pedra que não podiam quebrar. Por que faz isto? Por que se importa? Antônio guardou silêncio por um longo momento. Tive uma filha uma vez. Teria mais ou menos a sua idade agora se tivesse vivido, e espero que se ela tivesse ficado sozinha no mundo, alguém tivesse se preocupado o suficiente para ver quem ela era realmente. Os olhos de Maria brilharam. Lamento sua perda. E eu, a sua. Ele se referia a algo mais que ao seu pai, e ela pareceu entender. Naquela noite, Antônio dormiu na estrebaria, e na manhã seguinte, tudo explodiu. Gritos acordaram todo o povoado logo após o amanhecer. Antônio saiu da estrebaria para encontrar um ajuntamento formando-se na rua. No centro estava o coronel Tibúrcio, o fazendeiro, com o rosto vermelho e furioso. Minha cerca! Meu gado fugiu. Levou-me a madrugada toda para reuni-los. Perdi 3 novilhas que correram para saber onde. Apontou rua abaixo. E sei exatamente quem é a responsável. A multidão avançou para a cabana de Maria. Antônio correu, suas pernas longas cobrindo a distância rapidamente, mas eles foram mais velozes. Quando chegou, 15 homens cercavam a porta principal de Maria. Ela estava no umbral, pálida e trêmula, agarrada ao seu chale. Eu, não estive perto de seu sítio em semanas, coronel Tibúrcio. Eu lhe juro. Mentirosa. Minha esposa te viu caminhando pela nossa propriedade há 3 dias. Caminhei pelo caminho, a estrada pública. Não toquei em nada. Tua só presença é uma maldição, gritou Dona Carlota do meio da multidão. Cada vez que algo quebra, você está perto. Talvez seja uma bruxa, murmurou o outro. Não é bruxa nenhuma. A voz de Antônio cortou a histeria crescente. Mas este povoado está cheio de mentirosos. A multidão se virou. O rosto de Tibúrcio ficou roxo. Quem diabos é você para? Sou alguém que sabe distinguir madeira boa de podre e sei distinguir mentirosos dos que dizem a verdade. Antônio caminhou para frente até ficar ao lado de Maria. Ela o olhou com uma gratidão tão desesperada que algo se quebrou em seu coração há muito congelado. Querem culpar esta moça por sua cerca? Bem, vamos vê-la, agora mesmo, todos nós. De que servirá isso? Exigiu Tibúrcio. Posso dizer-lhes se essa cerca quebrou pela força ou pela podridão. Posso dizer-lhes se foi danificada ontem ou há 6 meses. Posso dizer-lhes a verdade, se tiverem coragem de ouvi-la. A multidão murmurou. Estavam presos agora pelas suas próprias acusações. Se recusassem, pareceriam covardes. Se aceitassem, arriscavam que se provasse que estavam errados. Bem, cuspiu Tibúrcio. Venham ver, verão que tenho razão. O ajuntamento tornou-se uma procissão marchando para o sítio de Tibúrcio, com Maria e Antônio no centro. Maria caminhava com a cabeça baixa, esperando o pior. Antônio caminhava com a confiança de um homem que já vira a verdade. A seção da cerca quebrada era óbvia. 3 metros de travessas jogadas no chão, com os esteios partidos em suas bases. Tibúrcio apontou triunfante. Aí, expliquem isso. Antônio ajoelhou-se junto ao esteio partido mais próximo, tirou sua faca e raspou o ponto de ruptura. A madeira podre esfarelou-se, revelando camada após camada de decadência. Segurou um pedaço para que a multidão visse. Este esteio não quebrou ontem. Olhem isto. Apontou o interior exposto. Veem esta descoloração? É podridão que esteve abrindo caminho por esta madeira por mais de 1 ano. Veem estes buraquinhos? Formigas carpinteiras.
Estiveram comendo este esteio de dentro para fora, mas estava de pé até que deixou de estar. Antônio pôs-se de pé e examinou os outros esteios quebrados. Todos estes estão iguais, podres por dentro. Poderiam ter caído qualquer dia perante qualquer pressão, um vento forte, uma vaca apoiando-se ou simplesmente pelo seu próprio peso. Mas ela passou por lá. Também passaram outras 50 pessoas esta semana. Também o Senhor, cada maldito dia. O Senhor manteve esta cerca, Coronel Tibúrcio? Revisou estes esteios ou deixou que apodrecessem porque era mais barato que substituí-los? A boca de Tibúrcio abria e fechava. A multidão moveu-se incomodada. Antônio não terminara. Girou-se para enfrentar a todos. Durante a última semana, estive examinando cada uma das coisas de que este povoado culpou Maria das Dores. Cada uma delas. Tirou um papel do bolso com as notas que tomara. A viga do armazém que desabou, apodrecida por anos com dano por água de um telhado sem conserto. O banco da igreja comido por cupins que o padre ignorou. O barril de água que rachou tinha uma fissura há meses antes de finalmente ceder. A dobradiça da porta da venda, enferrujada por completo e sobrecarregada porque o senhor Pascoal seguia pendurando mais mercadoria naquela porta do que devia suportar. Olhou para cada acusador por vez. Nenhuma só coisa quebrou por culpa de Maria. Quebraram porque este povoado é pão duro e preguiçoso e prefere culpar uma moça que não pode se defender antes de assumir a responsabilidade de uma manutenção básica. Ei, espere, começou alguém. Não, espere você. A voz de Antônio elevou-se e carregava todo o peso de seu luto e sua fúria. Passei 5 anos sozinho naquela serra, porque não pude salvar minha própria família da febre. Mas vocês estão matando esta moça tão certamente como se colocassem uma corda em seu pescoço. E o fazem porque é conveniente, porque é mais fácil, porque são uns covardes. O silêncio foi absoluto. Maria chorava em silêncio com as mãos sobre o rosto. O padre Afonso foi o primeiro a falar. Irmão Bento, entendo que tenta ajudar, mas o quê? Mas não quer admitir que esteve levantando falso testemunho? Que esteve usando esta moça como desculpa para seus próprios fracassos? O rosto do padre desmoronou. O banco realmente estava infestado. Só precisava arrecadar fundos para os reparos e pareceu mais fácil. Não pôde terminar. Culpar alguém sem poder. A voz de Antônio suavizou-se ligeiramente. Não são homens malignos. A maioria só é fraca. E sua fraqueza custou a esta moça tudo. Sua dignidade, sua paz, seu direito a simplesmente existir sem pedir desculpas. Dona Carlota falou com a voz trêmula. Não pretendíamos. Não pensei. Não pensou. Esse é o problema. Antônio olhou para Maria, cujas lágrimas haviam cessado, mas cujo corpo ainda tremia. Senhorita Maria, gostaria de dizer algo a estas pessoas? Maria levantou a vista com os olhos vermelhos e inchados. Quando falou, sua voz foi apenas um sussurro. Só queria viver aqui tranquilamente. Só queria pertencer a algum lugar. Eu não quebrei suas coisas. Tentei com todas as minhas forças não quebrar suas coisas. Várias mulheres na multidão começaram a chorar. O senhor Pascoal deu um passo à frente. Senhorita Maria, eu sinto profundamente. A dobradiça da minha porta era velha. Sabia que era velha. Só tirou o chapéu. Sinto muito. Um por um, desculparam-se alguns de forma genuína, outros relutantes, mas todos obrigados a enfrentar a verdade do que haviam feito. Tibúrcio foi o último a falar. Ainda assim, perdi 3 novilhas, disse obstinadamente. Então deveria ter mantido sua cerca, replicou Antônio. Isso é responsabilidade sua, não dela. Tibúrcio abriu a boca para argumentar, depois a fechou lentamente. Assentiu uma vez secamente e se afastou. A multidão dispersou-se devagar, deixando Maria e Antônio parados junto à cerca quebrada. Maria voltou-se para ele e, de repente, soltou soluços grandes e lancinantes que pareciam vir de sua própria alma. Antônio fez algo que não fazia há 5 anos. Abriu os braços e deixou que outro ser humano buscasse consolo ali. Maria desabou contra seu peito, chorando 3 anos de dor, solidão e medo. Ele a segurou. A essa moça que o lembrava da filha que perdera.
e sentiu suas próprias lágrimas deslizarem pela barba. Já terminou, disse ele. Já terminou. Os dias que se seguiram foram estranhos e novos. No início, os moradores de Vila das Mercês não conseguiam olhar para Maria. Passavam por ela na rua com a cabeça baixa, envergonhados e em silêncio. Mas, gradualmente, as coisas começaram a mudar. O Sr. Pascoal ofereceu-lhe trabalho na venda. Trabalho regular, não apenas tarefas avulsas. Preciso de alguém que me ajude com o inventário, disse com aspereza. O pagamento é justo, se quiser. Dona Carlota trouxe-lhe uma cesta de pães de queijo e broas frescas. Sei que isto não compensa nada, disse em voz baixa, mas espero que aceite de qualquer modo. O padre substituiu todos os bancos danificados pelos cupins na igreja e pediu a Maria pessoalmente que assistisse às missas. Será bem-vinda, disse ele. Mais que bem-vinda. Mas a maior mudança foi Antônio. Havia planejado voltar à sua cabana na serra, à sua solidão e seu luto. Em vez disso, viu-se inventando desculpas para ficar. Ajudou a reconstruir a cerca de Tibúrcio desta vez corretamente. Reparou o telhado do armazém, consertou a porta da venda e, cada tarde, encontrava o caminho para a cabana de Maria. No início, falavam enquanto ele trabalhava em vários reparos. Maria tinha uma mente rápida e um humor gentil que estiveram enterrados sob anos de culpa. Começou a fazer perguntas sobre carpintaria e Antônio começou a ensiná-la. Ensinou-a a medir 2 vezes e cortar uma, a distinguir a madeira boa da má, a ler o veio e a entender a força das diferentes junções. Você tem talento para isto, disse ele uma tarde, enquanto ela realizava com sucesso uma junção de caixa e espiga. Um entendimento natural. Ou talvez só tenha um bom mestre. Ela sorriu para ele e Antônio sentiu algo em seu peito que acreditava morto para sempre. A esperança. O inverno chegou à Vila das Mercês e Antônio ficou. Alugou um quarto sobre a estrebaria e aceitou trabalhos de carpintaria no povoado. As pessoas estavam surpresas, mas satisfeitas. É bom ter um artesão de novo por aqui, diziam. Mas todos sabiam a verdadeira razão pela qual ele ficara. Maria floresceu como uma flor a qual finalmente dão sol. Caminhava pelo povoado com a cabeça erguida. Sentava-se na cadeira sem medo. Ria livremente e com frequência. Na igreja, aos domingos, sentava-se na primeira fila, em um banco que Antônio construíra especificamente para ela, com grossas vigas de peroba e um encaixe perfeito. Neste banco caberiam 10 como eu, brincou ela quando ele lhe o mostrou. Eu sei, respondeu ele seriamente, mas queria que você nunca voltasse a duvidar. Uma tarde de fevereiro, enquanto trabalhavam juntos em sua cabana construindo uma nova estante, Maria fez a pergunta que flutuava entre eles há meses. Por que não voltou para as montanhas? Antônio deixou o seu formão e a olhou. Já sabe o porquê. Quero ouvi-lo. Fiquei por você. Fiquei porque, no meio de defender você, comecei a querê-la. E depois disso comecei a... Deteve-se, lutando com palavras que não necessitara em anos. Não sou bom nisto. Estou enferrujado e sou rude, e carrego mais fantasmas do que um homem deveria levar. Maria aproximou-se. Não me assustam os fantasmas, e não está tão enferrujado quanto pensa. Sou 20 anos mais velho que você. 18. Eu perguntei. Maria? Antônio. Ela tomou a mão dele. Sei que amava sua esposa. Sei que perdeu sua filha. Sei que carrega uma dor que talvez nunca cure totalmente. Não lhe peço que as esqueça, nem que as substitua. Só pergunto. Poderia haver lugar para algo novo? Para alguém novo? Antônio olhou para esta mulher que aprendera a ocupar espaço de novo, que aprendera a confiar de novo, apesar de tudo. Não sei se estou inteiro o suficiente para você. Eu também não sei se estou. Podemos descobrir juntos. Ele a beijou então, de forma gentil e hesitante, como um homem aprendendo algo que havia esquecido. Ela lhe devolveu o beijo e teve gosto de segundas chances. Casaram-se naquela primavera, na igreja onde uma vez culparam Maria pelos bancos quebrados. Todo o povoado assistiu, e se alguém tinha objeções, calou-as. O padre Afonso oficiou a cerimônia com especial cuidado,
como se tentasse se redimir através de palavras perfeitas. Antônio construiu para eles uma casa nos arredores do povoado, nem nas montanhas, nem no centro de Vila das Mercês, mas em um ponto médio, um lugar onde ambos pudessem curar-se sem deixar o mundo para trás completamente. Maria continuou trabalhando na venda e aprendeu carpintaria a sério, tornando-se aprendiz de Antônio e depois sua sócia. Trabalharam juntos construindo móveis e lares, consertando o que estava quebrado em todo o povoado e nos sítios circundantes. "Somos curadores de coisas quebradas", disse Maria um dia enquanto reparavam a porta do curral de um fazendeiro. "Sim", assentiu Antônio. "Sim, nós somos." Ao completar um ano de casados, Maria descobriu que estava grávida. A notícia os aterrou e os emocionou a ambos. As mãos de Antônio tremiam enquanto construía um berço, recordando outro berço, outra filha. Maria o amparava quando as lembranças vinham com força demais. "Tenho medo", admitiu ele certa noite. "Tenho medo de perder outra vez." "Eu também", sussurrou Maria. "Mas o medo não pode ser o único que sintamos. Tem que haver lugar para a esperança também." Sua filha nasceu em novembro, exatamente 2 anos após Antônio chegar pela primeira vez à Vila das Mercês. Chamaram-na de Sara Graça. Sara por sua primeira filha, Graça pela segunda chance que ambos haviam recebido. O povoado celebrou o nascimento como se a menina lhes pertencesse a todos. Dona Carlota trouxe comida suficiente para 1 mês. O senhor Pascoal fechou a venda pelo dia para visitá-los. Até Tibúrcio apareceu com um cavalinho de madeira entalhado à mão. "Para quando for grande o bastante", disse com aspereza. Senhora Bento, nunca me desculpei apropriadamente por tudo. Sinto muito." "Eu sei", disse Maria, estreitando sua filha. "Obrigada." Enquanto Vila das Mercês se reunia ao redor da nova família, Antônio olhou para sua esposa e filha e sentiu algo que não sentia há 5 longos anos: integridade. Não o apagamento do luto, mas o equilíbrio deste uma alegria que podia coexistir com a tristeza. Um futuro que honrava o passado, sem estar aprisionado por ele. Maria olhou para ele e sorriu. Naquele sorriso estava tudo o que haviam sobrevivido: a culpa, a revelação, a cura e tudo o que haviam construído juntos. Passaram-se 5 anos. Sara Graça cresceu como uma menina vivaz, com o humor gentil de sua mãe e a cuidadosa atenção ao detalhe de seu pai. Seguiram-se 2 meninos gêmeos, Tomás e Samuel, e a casa que Antônio construíra ampliou-se para acomodá-los a todos. As habilidades de carpintaria de Maria superaram as expectativas de Antônio. Desenhava móveis que eram belos e robustos ao mesmo tempo, e sua reputação estendeu-se por toda a região. As pessoas pediam especificamente o seu trabalho, assombradas de que uma mulher pudesse trabalhar a madeira com tal precisão. "Minha esposa me ensinou algo", disse Antônio a um cliente que expressou surpresa. "Ensinou-me que a força vem de muitas formas. Todo o povoado pensou uma vez que ela não era mais que peso e fraqueza. Acontece que é a pessoa mais forte que já conheci." Vila das Mercês mesma havia mudado. A cultura da culpa, que uma vez a envenenou, deu lugar a algo melhor, uma cultura de responsabilidade e cuidado. Quando algo se quebrava agora, a primeira pergunta não era de quem é a culpa, mas como consertamos isto corretamente? O velho banco da igreja que havia desmoronado aquele que fora a gota d'água na perseguição a Maria, foi preservado e pendurado na parede da sacristia com uma placa que dizia: "Que isto nos recorde que, antes de lançar culpas, devemos examinar nossos próprios alicerces." Fora a ideia de Maria. Antônio temia que lhe dosse vê-lo, mas ela insistiu. "As pessoas precisam lembrar", disse ela, "não para se castigarem, mas para lembrarem o que acontece quando escolhemos a conveniência em vez da verdade." No 5º aniversário de seu primeiro encontro, Antônio e Maria regressaram ao lugar onde ele a vira pela primeira vez, junto ao bebedouro de cavalos na rua principal. Seus filhos brincavam perto, sob o olhar atento de Dona Carlota. "Alguma vez pensa em quão diferentes poderiam ter sido as coisas?" perguntou Maria. "Se não tivesse parado naquele dia?" "Cada dia", respondeu Antônio. "Se tivesse passado direto, se tivesse escolhido não ver, mas não o fez."
Viu-me quando ninguém mais queria fazê-lo. Era impossível não ver você uma vez que olhei bem. Esse foi o crime do povoado. Escolheram não olhar. Ele tomou a mão dela. Embora agradeça a cegueira deles, trouxe você para mim. Maria riu. Essa é uma interpretação muito generosa. É uma interpretação verdadeira. Do erro deles nasceu o nosso acerto. Isso não os escusa, mas redime o resultado. Sara Graça chegou correndo com suas tranças escuras voando. Papai, o sino da igreja está tocando. É hora da festa. A festa da colheita era agora a época favorita do ano para Maria. Uma vez ela se escondera durante as celebrações, temendo que sua presença estragasse os festejos. Agora ela estava no centro deles, ajudando a planejar, ajudando a construir, ajudando a celebrar. Enquanto caminhavam para a praça do povoado, Antônio notou os passos de Maria seguros, sem pressa, sem medo. Sentava-se nos bancos sem hesitação. Apoiava-se nos esteios sem preocupação. Vivia em seu corpo com a facilidade de alguém que já não se desculpa por existir. A festa estava em pleno auge. Soava a música, as crianças dançavam e o cheiro de milho assado e pão fresco enchia o ar. Antônio e Maria foram recebidos com calidez, seus filhos absorvidos pelos jogos e risos. Ao final da tarde, enquanto o sol se punha em tons de ouro e âmbar sobre as colinas de Minas, o padre Afonso aproximou-se deles. Estava mais velho agora, mais grisalho, mas seus olhos tinham uma paz que lhes faltava anos atrás. Senhora Bento, poderia falar com a senhora um momento? Maria assentiu e se afastaram um pouco. Antônio observava de perto, pronto para intervir se fosse necessário, embora duvidasse que fosse. Queria que soubesse, disse o padre em voz baixa, que rezo pela senhora cada dia. Não porque precise de orações mais que qualquer outro, mas porque eu preciso lembrar. Lembrar o que quase deixei que acontecesse pela minha fraqueza. Padre, por favor, deixe-me terminar. Tomou ar. A senhora mostrou a este povoado uma graça que não merecíamos. Ficou, contribuiu, tornou-se parte da comunidade que uma vez tentou expulsá-la. É uma bondade que não entendo totalmente, mas pela qual sou grato. Maria guardou silêncio um momento. Fiquei porque Antônio estava aqui, e porque fugir teria deixado a culpa ganhar. Queria provar que pertencia aqui, não ao Senhor ou ao povoado, mas a mim mesma. Provou-o 1000 vezes. O padre sorriu. Seus filhos têm a bênção de tê-la. Este povoado tem a bênção de tê-la. Quando ele se foi, Antônio atraiu Maria para si. Está bem? Melhor que bem. Observou seus filhos brincarem no crepúsculo, suas risadas flutuando na brisa noturna. Nunca pensei que teria isto. Família, comunidade, um lugar onde simplesmente posso ser. Sempre mereceu. Talvez, mas merecer e ter são coisas distintas. Por muito tempo não tive nenhuma das duas. Girou-se para olhá-lo. Você me deu ambas. Provou-me que merecia algo melhor e depois me ajudou a construí-lo. Construímos juntos. Sim, assentiu ela sorrindo. Juntos. Ao cair da noite, acenderam-se lanternas por toda a praça. Alguém começou uma valsa lenta e os casais começaram a dançar. Antônio estendeu a mão para Maria, que a tomou sem hesitar. Moveram-se juntos com fluidez, os anos de companheirismo evidentes em cada passo. Sara Graça viu-os dançar e perguntou a Dona Carlota: "Por que mamãe está chorando?" "Essas são lágrimas de felicidade, querida", respondeu Dona Carlota com seus próprios olhos úmidos. "Às vezes choramos porque estamos tão cheios de alegria que não podemos guardá-la toda dentro." E era verdade. As lágrimas de Maria eram lágrimas ditosas de gratidão pelo homem da montanha que havia parado quando todos os outros passaram direto, que vira a verdade quando todos os outros viam apenas o que esperavam ver, que a amara não apesar de seu tamanho, mas como parte da pessoa completa, complexa e bela que era. A música seguiu soando, as crianças dançaram, as lanternas brilhavam cálidas contra a noite mineira, e no centro de tudo, Antônio e Maria giravam lentamente, duas pessoas que haviam sido quebradas pelo mundo e se reconstruíram mutuamente em algo mais forte do que qualquer um dos dois fora sozinho. A história de Vila das Mercês seria contada por gerações, não como um conto cautelar sobre a culpa,
mas como uma história de redenção sobre a verdade e as segundas chances. A moça obesa, a quem culpavam por cada coisa quebrada, tornou-se a artesã que consertou o que estava realmente danificado, não móveis nem cercas, mas o próprio coração do povoado. E o homem da montanha que se escondera do mundo aprendeu que a cura não vem do isolamento, mas do valor de ver os outros de verdade e ser visto de verdade em troca. Ao terminar a festa e as famílias se dirigirem para casa, Antônio carregava um Tomás adormecido, enquanto Maria carregava Samuel. Sara Graça caminhava entre eles, segurando as mãos de ambos. "Papai", perguntou sonolenta, "conte-nos a história outra vez, sobre como você e a mamãe se conheceram. É uma história longa, pequena, eu sei, mas é a melhor." Antônio olhou para Maria por cima da cabeça de sua filha. Ela assentiu sorrindo. "Está bem", disse ele. "Começa com uma dobradiça quebrada e termina com uma família. Era uma vez um povoado que havia esquecido como ver com clareza. E, enquanto caminhavam para casa pelas ruas tranquilas de Vila das Mercês, Antônio contou a história que se tornara sua lenda familiar. Uma história de injustiça e revelação, de culpa e verdade, de luto transformado em amor, uma história que provava o que ele dissera a Maria naquele primeiro dia, junto à cerca quebrada. Às vezes, as coisas que parecem quebradas são, na realidade, as mais fortes de todas. Só precisam de alguém disposto a olhar de perto o suficiente para ver a verdade.